Nas areias escaldantes da África pré-histórica, gigantes aterrorizantes dominavam rios, desertos e florestas, mas entre todos eles existiam predadores tão estranhos e assustadores que até hoje os cientistas tentam entender como eles viviam. Imagine um dinossauro maior que um tiranossauro. Agora imagine outro que passava boa parte do tempo dentro da água, caçando peixes gigantes como um crocodilo monstruoso. E se eu te disser que alguns deles chegaram até a praticar canibalismo? Hoje vamos viajar a milhões de anos no passado para conhecer os dinossauros mais incríveis da África. Prepare-se para encontrar caçadores gigantescos, criaturas bizarras e espécies que mudaram completamente o que a ciência sabe sobre os dinossauros. E já fica até o final desse vídeo porque o último dinossauro dessa lista talvez seja um dos mais cruéis de todos os tempos. Começando pelo lendário Carcharodontosaurus. O nome desse gigante significa largato de dentes de tubarão, e existe um motivo assustador para isso. Os seus dentes eram enormes, serrilhados e cortavam carne como lâminas afiadas. Eles lembravam muito os dentes do grande tubarão branco, por isso o nome. O Carcharodontosaurus viveu há cerca de 95 milhões de anos atrás no norte da África. Os seus fósseis foram encontrados principalmente no Egito e no Marrocos. Esse predador podia alcançar mais de 13 metros de comprimento. Isso significa que ele era maior do que muitos exemplares conhecidos do Tiranossauro Rex, que chegavam até 12 metros ou 11 metros de comprimento. O seu peso provavelmente passava das 7 toneladas. Imagine um animal desse tamanho caminhando lentamente pelas planícies africanas, enquanto procurava presas gigantescas. Mas aqui vem uma pergunta bem curiosa. Como um animal tão pesado conseguia sobreviver em um ambiente extremamente quente? Os cientistas acreditam que naquela época, o norte da África era repleto de rios, áreas úmidas e grandes florestas, ou seja, era um verdadeiro paraíso para dinossauros gigantes. O Carcharodontosaurus provavelmente caçava saurópodes enormes, dinossauros de pescoço longo que podiam ultrapassar 20 metros de comprimento. Para derrubar animais tão grandes, ele precisava de mordidas devastadoras. Mesmo assim, a sua força de mordida era menor que a de um tiranossauro. Então, como ele exatamente caçava saurópodes? Os pesquisadores acreditam que os seus dentes funcionavam mais como facas gigantes. Em vez de esmagar os ossos, ela rasgava enormes pedaços de carne da vítima até fazê-la perder o sangue. É uma estratégia assustadora e provavelmente extremamente eficiente. Agora imagine encontrar um animal desse tamanho cara a cara em um rio africano do Cretáceo. Parece impossível de sobreviver, mas acredite ou não, existe algo ainda mais estranho vivendo naquele lugar, e não era o Carcharodontosaurus. Estamos falando do incrível e majestoso Spinosaurus. O Spinosaurus é provavelmente um dos dinossauros mais misteriosos já descobertos, e durante décadas os cientistas discutiram como ele realmente era. Esse gigante viveu no norte da África há cerca de 95 milhões de anos atrás. Os restos dele já foram encontrados no Egito, Marrocos e em outras regiões africanas. O seu tamanho impressionava, algumas estimativas indicam mais de 15 metros de comprimento. Isso faz dele um dos maiores predadores terrestres já existentes, mas existe algo que o torna o Spinosaurus completamente diferente de outros dinossauros carnívoros. Ele passava boa parte do tempo na água. Sim, um dinossauro gigante semi-aquático. O seu focinho era bem longo e estreito, parecido com o de um crocodilo. Os dentes eram retos e perfeitos para pegar os peixes da água. Além disso, pesquisadores descobriram que os seus ossos eram muito densos. Isso ajudava o animal a afundar melhor na água enquanto caçava. A sua cauda também chamou muita atenção da ciência. Ela era larga e flexível, funcionando quase como uma cauda de um crocodilo gigante. No caso, como um propulsor na água. Mas talvez a característica mais famosa do Spinosaurus seja sua enorme vela nas costas. Essa estrutura podia ultrapassar 1,5 metro de altura. Só que até hoje existem muitos debates sobre a sua função. Será que ela ajudava a controlar a temperatura corporal? Ou servia para atrair parceiros? Ou intimidar os rivais? A verdade é que ninguém sabe ao certo, e isso torna o Spinosaurus ainda mais fascinante. Agora pense nisso, enquanto outros predadores dominavam a terra firme, o Spinosaurus explorava rios cheios de peixes gigantescos. Era praticamente um monstro híbrido entre dinossauro e crocodilo, mas nem todos os dinossauros africanos eram gigantes absolutos. Alguns eram muito mais estranhos do que enormes, e aí é onde entra o Rugops. O Rugops significa rosto enrugado, e sinceramente ele tinha uma aparência bem estranha mesmo. Esse dinossauro viveu aproximadamente 95 milhões de anos atrás no atual Níger. Comparado aos monstros anteriores, ele era relativamente pequeno, media cerca de 8 metros de comprimento, mas mesmo assim ele era extremamente perigoso. O seu crânio possuía várias marcas e aberturas incomuns. Os cientistas acreditam que essas estruturas poderiam sustentar algum tipo de pele colorida ou tecidos ornamentais. Talvez ele tivesse um rosto chamativo,
dispositivo usado para a comunicação entre indivíduos da mesma espécie. Mas aqui surge outra questão interessante. Será que o Rugops era realmente um grande caçador? Alguns pesquisadores acreditam que ele também podia agir como um necrófago, ou seja, talvez se alimentasse das carcaças deixadas por predadores maiores. Imagina um Rugops esperando pacientemente enquanto um Carcharodontosaurus terminava sua refeição. Depois disso, ele poderia aproveitar os restos espalhados pelo chão, como se fosse uma hiena esperando os leões devorarem a presa. Mesmo sendo menos famoso que os outros, o Rugops ajuda os cientistas a entenderem melhor a diversidade de predadores africanos daquela época, e que nem todos os dinossauros carnívoros eram tão grandes assim. E falando em diversidade, agora vamos voltar ainda mais no tempo. Muito antes dos gigantes dominarem a África, existia um dinossauro completamente diferente, o Massospondylus. Esse animal viveu há cerca de 200 milhões de anos atrás durante o início do Jurássico. Fósseis dele foram encontrados principalmente na África do Sul e no Lesoto. Ao contrário dos monstros carnívoros que vimos até agora, o Massospondylus era um herbívoro. Ele possui um pescoço longo, uma cabeça pequena e um corpo relativamente leve. O seu tamanho variava entre 4 a 6 metros de comprimento, mas existe algo extremamente curioso sobre esse dinossauro. Os cientistas descobriram ninhos fossilizados contendo ovos e filhotes de Massospondylus. Esses fósseis revelaram que os bebês tinham uma aparência bem diferente dos adultos. Os filhotes andavam sobre 4 patas, enquanto os adultos provavelmente caminhavam sobre 2 patas na maior parte do tempo. Isso mostra como alguns dinossauros mudavam drasticamente durante o crescimento. Além disso, os ninhos indicam que talvez existisse um cuidado parental, ou seja, os adultos possivelmente protegiam os filhotes após o nascimento. Parece algo comum hoje em dia, mas descobrir esse comportamento em dinossauros foi extremamente importante para a paleontologia. E vale ressaltar que nem todos os animais cuidam dos filhotes. Dragões de Komodo abandonam os filhotes por conta própria, e outros animais também fazem isso. Agora imagine essas criaturas vivendo em grupos, cruzando paisagens antigas enquanto tentavam sobreviver em um mundo cheio de predadores. Mas infelizmente nem todos os dinossauros tinham hábitos pacíficos. E o próximo animal prova isso de maneira bem brutal. Estamos falando do aterrorizante Majungasaurus. O Majungasaurus viveu em Madagascar há cerca de 70 milhões de anos atrás. Ele era um abilisaurídeo, um grupo de dinossauros carnívoros famosos pelos seus braços extremamente pequenos. O seu tamanho chegava a cerca de 7 metros de comprimento, mas o que realmente tornou esse predador famoso foi uma descoberta bem perturbadora. Marcas encontradas em ossos fossilizados indicam que ele provavelmente praticava canibalismo frequentemente. Então sim, o Majungasaurus aparentemente se alimentava de indivíduos da própria espécie, mas vale ressaltar que qualquer animal carnívoro acaba cometendo canibalismo. O que deixa os cientistas tão intrigados com o Majungasaurus é a quantidade de fósseis mortos por outros Majungasauros. Isso significa que nem mesmo outros Majungasauros estavam seguros perto dele. Tal comportamento pode ter acontecido em períodos de escassez de alimento, ou talvez fosse relativamente comum. O seu crânio era curto e extremamente resistente, a mordida poderosa ajudava a arrancar carne com facilidade. Além disso, ele possuía pequenas estruturas semelhantes a chifres na cabeça. Essa característica dava ao animal uma aparência bem intimidadora. Em Madagascar, naquela época, era um ambiente bem isolado, cheio de espécies únicas, e o Majungasaurus se tornou um dos maiores predadores da ilha. Agora pense nisso, enquanto o Tiranossauro dominava a América do Norte, o Majungasaurus aterrorizava Madagascar do outro lado do planeta, 2 reis vivendo em mundos completamente diferentes e isolados. E podemos perceber que a África pré-histórica era um lugar absurdo, os rios habitados por monstros semiaquáticos, predadores maiores que ônibus, herbívoros antigos protegendo seus ninhos e carnívoros que talvez comessem membros da própria espécie com grande frequência. Cada fóssil encontrado ajuda os cientistas a reconstruírem esse mundo perdido, e mesmo hoje novas descobertas continuam aparecendo no deserto africano. Quem sabe quantos dinossauros incríveis ainda estão enterrados esperando para serem encontrados. E talvez o próximo fóssil descoberto mude completamente tudo o que sabemos sobre esses gigantes. E agora eu quero saber de você, qual desses dinossauros africanos você acha mais assustador? Comente aqui embaixo que eu vou dar coração e também vou ler todos os comentários, beleza? E se você gosta de dinossauros, fósseis e criaturas pré-históricas, já deixa o seu like aí embaixo e se inscreve no canal, porque ainda existem muitos monstros do passado esperando para aparecer nos próximos vídeos. Mas e se o Irritator vivesse hoje no Brasil? Ele iria sobreviver? Veja esse vídeo incrível do Irritator ou aproveite e veja a nossa playlist com vários vídeos bem feitos para você. Então agora, falou!